pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Hora aí de relatos reais para vocês e hoje é sobre folclore, uma coletânea que foi pedida e eu acho que um relato na realidade, eu acho que uma moça ou um moço que voltou para o Brasil faz pouco tempo e tá morando no norte e acabou pedindo, eu anotei e trouxe aqui para vocês, espero que vocês gostem. Antes de contar os relatos, eu quero pedir a você, se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim que ajuda muito. Se inscreva se você não é inscrito e não esquece aí de deixar o like, né? De curtir aí, porque ajuda muito, principalmente no início do vídeo. Se tiver algum relato sobrenatural, quiser me mandar, o e-mail tá aqui ó, na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Mas já falei muito, chega de papo, chega de enrolação e bora pra esses relatos aqui sobre folclore. Sobrenatural. O Saci queria brincar. Olá Mariana, meu nome é Joana e eu quero te contar uma história que sempre me deixou intrigada desde criança. Quem viveu isso foi o meu avô José, lá no interior de Minas. Ele faleceu já faz alguns anos, mas até hoje quando eu lembro do jeito sério com que ele me contava este caso, não dá para duvidar mesmo. Meu avô sempre foi um homem muito simples, daquele que passava o dia todo na roça e gostava de almoçar em casa e descansar na rede ali depois do almoço. Numa tarde quente, ele veio em casa almoçar, como sempre fazia, e se deitou para cochilar ali na rede. Enquanto isso, a minha avó saiu para visitar uma vizinha que estava muito doente. Tudo parecia normal, até que ele acordou num susto. E tinha barulho ali de coisas caindo dentro da casa. Ele levantou e a casa estava completamente revirada. As panelas jogadas no chão, o sal espalhado perto do fogão. Ele ficou sem entender nada. Pensou que fosse algum ladrão, ou até um bicho grande, tipo um cachorro do mato. Mas quando olhou para o chão de barro ali da cozinha, o sangue dele gelou na hora. Havia pegadas pequenas, ou melhor, uma pegada, um pé só, em meio à farinha que estava jogada no chão. Minha avó, quando viu, ficou muito irritada, limpou tudo na força do ódio e disse que aquilo era obra do coisa ruim. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram ali. Ferramentas começaram a desaparecer. Ele ouvia assovios até mesmo de madrugada e os cachorros do terreiro ficavam inquietos, como se tivesse algo realmente ali. Minha avó dizia que poderia ser o vento, mas ele jurava que sentia que alguém estava ali no terreiro. Até que um senhor bem antigo ali do vilarejo, conhecido como seu João, ouviu a história do meu avô e acabou dando risada ali. E disse assim para o meu avô: "Ô Zé, isso é o Saci, homem. Ele escolheu você para brincar. Se não quiser mais encrenca com ele, deixa um pouquinho de fumo para ele toda noite." No começo, o meu avô que achou graça, mas resolveu seguir o conselho, pois não custava nada. E ele seguiu assim mais por medo do que por crença mesmo. E naquela noite, depois que ele ouviu isso do seu João, ele colocou um pedaço de fumo de rolo na beira ali da janela e foi dormir. Desde então, ele nunca mais ouviu os assobios e as coisas pararam de sumir e a casa também ficou em paz. Porque sim, ele continuava atormentando ali na cozinha da minha avó. Até o cachorro que andava assustado voltou a dormir tranquilo. E o fumo sempre sumia e ninguém sabia, né, quem pegava, se era realmente o Saci. O meu avô, ele fez isso até ficar doente, pouco antes dele falecer. Meu avô sempre terminava essa história com uma frase: "Tem coisa nesse mundo que não é para se duvidar. A gente tem que respeitar e pronto." Verdade. Obrigada, Mariana, por me deixar contar essa lembrança aqui do meu avô. Espero que você grave para ficar como se fosse uma relíquia aqui da minha família. Com carinho, Joana. Um beijo aí para você. Muito obrigada, está gravado. E que legal, né? Assim, eu falo legal, gente, né? É assim, como eu posso dizer, a presença do Saci, né? Tipo assim,
Eu acho muito legal essas histórias. É neste ponto, né? Não tô nem sabendo explicar aqui pra vocês. Mas é nesse ponto que eu acho legal essas histórias aí do interior, né? Principalmente quando tem criaturas do folclore, né, envolvida. E assim, a minha mãe, eu já contei aqui pra vocês que ela chegou a ver o Saci com o meu tio. Meu tio sempre via. E aí ele falava pra minha avó não acreditava, e um dia ele chamou a minha mãe pra ir. Eu acho que ele aparecia lá por volta de meio-dia, né? Tinha uma pedra perto da casa e diz que ele aparecia nessa pedra. E aí o meu tio sentava lá na pedra e ele aparecia lá, perto do meu tio. E aí ele chamou minha mãe foi lá e a minha mãe viu. Diz a minha mãe que era um menino assim negrinho de uns 11, acho que 11 anos, 10, 11 anos. E quando ele apareceu lá, né, a minha mãe pegou e saiu correndo, né, que ela ficou com medo e foi chamar a minha avó. Só que quando a minha avó chegou, já não tinha mais, tipo, ele tinha desaparecido. E a minha mãe acreditou que era o Saci. Eu só não lembro, eu quero perguntar pra ela, eu não tô lembrando, se era o Saci característico, né, aquele gorrinho vermelho, aquela roupinha, né, característica que a gente conhece. E nessa casa, diz que tinha um senhor também lá. Isso eu acho que eu nunca contei pra vocês, porque nessa casa onde a minha mãe e os meus avós moraram, depois eles se mudaram e foi morar outro senhor lá. E aí diz que esse senhor tinha pegado um saci, né? Mas eu não sei se é verdade ou se é mentira também. Vou procurar saber e trago aqui pra vocês. Aí eu até pensei, será que é o mesmo saci que o meu tio via? Porque assim, gente, lá onde a minha mãe mora tem muitas moitas de bambus, né? Apesar que eu acho que ele gosta do taquaruçu, né? É assim que fala, bambu. Mas assim, eu acho muito interessante essas histórias. E enquanto ele não deu ali uma oferenda, né, um fumo ali pro Saci, ele não parou de atormentar eles ali. E o porquê que será que ele começou a atormentar do nada? Será que ele atormentava outra pessoa? Ou ele tinha aparecido ali na região de Poco? Né, achei muito interessante. Mas vamos aqui para a próxima história, que é este aqui. O Homem de Branco. Oi, Mariana, me chamo Ana Paula e sou neta da Dona Iraci. Uma mulher simples, nascida e criada às margens do rio Trombetas, que fica aqui no estado do Pará. Ela já é bem idosa hoje, mas ainda fala com tanta clareza que parece que as histórias que viveu foram ontem. Uma das que mais me marcaram quando eu ouvi foi a deste homem branco, que ela conheceu numa festa de santo, quando era mocinha, e que até hoje ela jura que não era um homem comum. Minha avó contou que era a época de festa de São João, aquelas famosas festas do interior, com fogueiras, sanfona e comidas típicas. A vila inteira se reunia, a juventude, né, esperava o ano todo para dançar ali no arraial. Ela tinha uns 18 anos na época, e naquela noite foi com um vestido azul todo florido que a mãe dela tinha costurado na semana anterior. Foi nesta festa que esse homem misterioso apareceu. Ele encantava todas as meninas ali. Um homem muito bonito, alto, pele clara, todo vestido de branco, da cabeça aos pés. O perfume dele era tão forte e assim diferente que todo mundo notava quando ele passava ali. Falava com uma voz mansa, muito educado e parecia conhecer todo mundo. Mas ninguém ali lembrava dele, ninguém lembrava de tê-lo visto antes. Minha avó disse que ele dançou com várias moças, uma por uma. Quando chegou a vez dela, ela sentiu o corpo inteiro se arrepiar quando ele passou a mão na cintura dela. A mão dele era fria e ele tinha um olhar com um brilho estranho. Era também muito galanteador e um cavaleiro. Enquanto dançavam, ele começou a sussurrar no ouvido dela. Iraci, você é a moça mais bonita daqui. Vem comigo dar um passeio na margem do rio. De lá a festa fica ainda mais bonita. Ela contou que na hora o coração dela disparou. Até pensou em aceitar. Mas perguntou primeiro quem ele era. E ele apenas sorriu. Disse que morava perto ali do rio. Quando a música acabou, ela olhou para o lado para chamar uma amiga e quando se virou de novo, ele tinha sumido. Ninguém viu para onde ele foi.
No dia seguinte, as moças ali da vila só falavam deste homem, o misterioso homem de branco. Mas o tempo foi passando e tudo foi ficando quieto de novo, até que meses depois 2 moças apareceram grávidas. O mais estranho era que ambas juravam nunca ter estado com homem nenhum. Uma delas começou a ter sonhos repetidos com o tal homem de branco, dizendo que ele vinha visitá-la à noite, sempre com o mesmo perfume. Quando os bebês nasceram, os 2 tinham olhos muito claros, quase cor de mel, algo raro ali na região. A vila toda ficou assustada e chamaram até um pajé, uma espécie de curandeiro, para entender o que estava acontecendo. Ele ouviu tudo, ficou em silêncio por um tempo e depois disse: "Foi o Boto. Ele veio brincar no arraial. Ele sempre faz isso, seduz as moças e as engravidam. E muitas vezes elas não lembram da relação com ele. E tome cuidado do bebê, porque se for dele, ele vai querer vir buscar. Ele faz muito isso na minha aldeia também." Aquilo apavorou a vila inteira. Minha avó disse que tinha até medo de ir lavar roupa no rio, com medo dele aparecer. Eu perguntei a ela por que ela não aceitou o convite dele. E ela disse que na época já conhecia o meu avô e estava apaixonada por ele. Talvez por isso ele não conseguisse hipnotizá-la, né? Por mais que ela pensou até em ir. E ela disse: "Ele me convidou para ir com ele no rio. Se eu tivesse ido, talvez eu não tivesse voltado, ou talvez tivesse ficado grávida ali." Dizem que o Boto ainda aparece aqui nas festas do Pará. Eu só penso, não quero vê-lo de maneira alguma. Obrigada, Mariana, um beijo e muito sucesso para o seu canal. Eu que te agradeço, um beijo aí para você, muito obrigada. E, gente, tem várias histórias também do Boto, né? E geralmente é isso mesmo. Ele sai ali em noites de lua, né? Que é contado ali na lenda, noites de festas. Seduz as mulheres, elas engravidam e depois ele busca ali os bebês. E o que aconteceu com os bebês? Você não perguntou à sua avó, tipo, se os bebês cresceram, se aconteceu alguma coisa, se algo tentou pegar os bebês, se eles têm um dom especial, né? O que aconteceu com essas crianças, né? 2 de uma vez. Mas assim, é muito interessante, tem muitos relatos sobre o Boto. Mas vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui, A Vingança do Curupira. Oi, Mariana, meu nome é Lúcio. E o que eu vou contar aqui aconteceu comigo há uns anos, quando eu trabalhava como guia para grupos de pesquisadores na Amazônia. Eu conheci aquela mata como palma da minha mão, cada trilha, cada atalho, cada som. Só que naquele dia, tudo saiu do controle. A gente saiu bem cedo, o grupo era formado por 4 pesquisadores e eu. O plano era chegar num ponto de coleta antes do pôr do sol. Mas no meio do caminho, eu percebi que alguma coisa estava muito errada. As trilhas pareciam diferentes. As árvores que eu costumava usar como referência simplesmente não estavam mais lá. A bússola começou a girar feito doida, sem parar. E a gente acabou andando em círculos e se perdendo sem perceber. No começo eu achei que era só o cansaço ou uma confusão ali da mata mesmo. Mas quanto mais andávamos, mais a sensação era de que alguém estava brincando com a gente. Um dos pesquisadores até chegou a dizer que ouviu risadas de crianças, mas foi só ele que ouviu. Outro também jurou ter visto a sombra de uma criança passar correndo entre as árvores, mas ninguém mais viu. Quando caiu a noite, o clima ficou pesado e como eu não conseguia achar a trilha para voltar, montamos um acampamento. A mata, para quem conhece, sabe que ela parece até viva quando escurece. E foi aí que começamos a escutar passos leves, como se tivesse realmente uma criança correndo ali perto do acampamento. Mas cada vez que apontávamos a lanterna na direção, não víamos nada. Até que um dos rapazes, o Caio, ele viu um garoto ruivo parado entre as árvores. Disse que ele estava de costas, mas os pés estavam virados ao contrário.
Quando o Caio tentou se aproximar, ele desmaiou na hora, sem explicação alguma. E naquele momento eu entendi que o que estava acontecendo ali era a obra do Curupira. Foi aí que eu me dei conta de uma coisa. Eu tinha esquecido de deixar uma oferenda na entrada da mata. Era um costume que eu sempre respeitei. Era uma garrafa de cachaça e um punhado de fumo. E eu sempre fazia isso em agradecimento ali pela passagem. Mas naquele dia, eu simplesmente esqueci, pois eu estava muito empolgado ali com aquela expedição. Mesmo assim, tirei o fumo e a cachaça da bolsa, levei até a árvore onde ele diz ter visto ali o Curupira, o Caio diz ter visto o Curupira, e coloquei lá e pedi desculpas. A noite foi longa. Eu pedi desculpas do fundo do coração mesmo, e um dos pesquisadores, uma mulher chamada Teresa, até começou a rezar pedindo proteção e desculpas também ao dono da floresta, o Curupira. Foi só depois disso que tudo ficou quieto. 3 dias depois, a gente foi encontrado por um helicóptero. Pois é, ficamos 3 dias perdidos. Fomos encontrados a dezenas de quilômetros do ponto onde devíamos estar. Ninguém conseguia explicar como fomos parar tão longe. Até hoje eu tenho certeza, só saímos vivos porque pedimos perdão. O Curupira não perdoa quem entra na mata sem respeito. Obrigada, Mariana, e que essa história sirva de aviso para quem acha que o Curupira não existe. Termina aqui o relato, um beijo para você, muito obrigada. E sim, o Curupira também ele apronta vários, né? E você tinha o costume ali de deixar uma oferenda e justo nesse dia você esqueceu ali, ficou empolgado ali e esqueceu. E ele queria ali, né? Queria te punir, né? Por isso que é a vingança do Curupira, né? Ele queria ali porque ele queria a oferenda dele. E, gente, é real, tem vários relatos sobre Curupira. O próximo agora é da comadre Fulozinha. Comadre Fulozinha, eu acho que tem muitos. Caipora também. Antes eu achava que Curupira e Caipora era a mesma coisa, mas não é não, são diferentes. E, nossa, tem muitos relatos, gente, de seres, assim, da floresta, o pai da mata, né? Tem muitos, Saci, tem vários relatos. Né? Tem até um relato aqui de um moço também, eu acho que ele foi fazer uma oferenda pro Curupira e ele acabou se perdendo, andando em círculo. E lá, eu acho que era pequeno, não tinha como ele se perder, mas ele não conseguia sair. Né? Era muito estranho. Acho que na realidade, eu acho que o Curupira ajudou ele, ou coisa do tipo. Aí não tô lembrando agora. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. A comadre Fulozinha deu uma lição no meu irmão. Olá, Mariana, meu nome é Cláudia e eu quero começar dizendo que gosto muito do seu canal. Conheci você há cerca de 1 mês e desde então não perco nenhum vídeo sequer. Muito obrigada, tá? Tenho várias histórias da minha família, principalmente do meu avô, que viveu muitas coisas estranhas no interior. Ele dizia até que um dia conheceu o pai da mata, e essa história eu prometo mandar em breve para você. Manda sim! Mas hoje eu quero te contar algo que aconteceu com meu irmão quando ele era criança. Algo que até hoje ninguém da minha família esqueceu. Meus pais e meus avós e principalmente eu, que presenciei tudo ali de perto. Na época eu tinha uns 12 anos e ele tinha uns 10. A gente morava no interior aqui de Pernambuco. Uma casinha bem simples, rodeada por mata. Era aquele tipo de lugar cheio de lendas, lobisomens, saci, mula sem cabeça e a famosa comadre Fulozinha. E eu sinceramente morria de medo de tudo isso. Meu irmão, pro outro lado, era terrível, pirracento como só ele. Tudo que ele queria tinha que ser do jeito dele. E ai, se não fosse. E os meus pais, por ser o caçula, passavam ali sempre a mão na cabeça dele. Naquela tarde do acontecido, o sol já estava baixo, era quase 6 horas, e eu estava brincando com o nosso cachorro, o Tobias. Estávamos correndo ali no terreiro. O bichinho corria de um lado para o outro, todo feliz ali da vida. Numa dessas, ele acabou esbarrando no meu irmão, e o meu irmão foi para o chão.
Mas o cachorro assim não fez por mal, né? Ele só se assustou e acabou esbarrando ali no meu irmão. O meu irmão levantou com uma raiva e, sem pensar duas vezes, chutou o cachorro. O bicho uivou de dor e eu fiquei furiosa. Eu também. Eu comecei a brigar com ele. Meus pais ouviram e vieram ver o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Mas o menino se fez de inocente, dizendo que foi sem querer. E eles acreditaram, como sempre. Quando os meus pais viraram as costas, ele ainda pegou uma chinela e jogou no cachorro. O Tobias correu para o canto chorando baixinho. Eu fiquei tão indignada, tão revoltada, que disse para ele: tomara que alguém te dê uma lição. Ele riu e ainda fez graça para mim. E ainda ficou cantando vantagem pelo terreiro. E depois disso, o castigo veio. De repente a gente começou a ouvir um assovio, mas não era assim um assovio comum, de gente comum. Era bem fino, parecia triste e arrastado. Parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. E começou também a ventar, mas não era assim um vento forte. E eu só percebi que o Tobias, que estava quieto, o nosso cachorro, começou a rosnar. Meu irmão olhou em volta, meio assustado, e foi quando eu ouvi um estalo, como se fosse de uma chicotada com toda a força. E o meu irmão gritou. Ele caiu no chão segurando as pernas. A gente correu para perto, eu e meus pais, mas não tinha ninguém ali. Mesmo assim dava para ouvir o som de chicotadas, como se estivesse cortando ali o ar. Como se algo invisível estivesse batendo no meu irmão. Cada estalo fazia ele gritar mais e rolar no chão. A nossa mãe começou a rezar alto, pedindo para Deus tirar o que fosse que estivesse ali. E ele gritava sem entender nada. Os nossos avós, que moravam ao lado, vieram correndo. O meu avô, um homem velho e cheio de crenças, olhou para a cena, ficou sério e disse: isso é coisa da mata. Só pode ser castigo da comadre Fulozinha. Na hora que ele falou isso, deu até um arrepio. E quando ele falava, meu irmão continuava apanhando ali. Ele explicou que a comadre Fulozinha protege os animais e que odeia quem maltrata o bichinho sem motivo. Talvez por isso estava fazendo aquilo com meu irmão. Disse que o assovio e o vento era sinal que ela estava por perto. Então ele foi para a cozinha, preparou um mingau bem doce de fubá, colocou num pratinho e levou até a beira da mata e começou a gritar lá: comadre Fulozinha, perdoe a ignorância dessa criança. Receba esse agrado e leve a sua raiva embora e largue essa criança. Ele não fez por mal. Assim que ele colocou o prato no chão, o assovio e o vento pararam e as chicotadas cessaram. O meu irmão ficou todo marcado, como se realmente alguém tivesse batido muito nele, até mesmo com um cipó. Daquele dia em diante, nunca mais levantou a mão para bicho nenhum. E o mais curioso é que no outro dia de manhã, o mingau que o meu avô deixou sumiu. Não tinha nem formiga e nem o prato estava quebrado, nada, só sumiu. O meu avô disse que era a comadre Fulozinha que tinha aceitado ali a oferenda. E foi assim, Mariana, que a gente teve a certeza de que a comadre Fulozinha existe sim, e que ela protege os animais inocentes da crueldade humana. Muito obrigada por me deixar contar a história aqui. Espero que você conte realmente no canal. Como eu disse, eu ainda tenho muitos relatos, principalmente do meu avô. E o próximo vai ser do dia em que ele conheceu o pai da mata. E que, segundo ele, salvou ali a sua vida. Em breve eu te mando. Um grande abraço e um beijo. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E vou te falar, bem feito pro seu irmão. Que eu fiquei com dó do cachorro, gente, eu odeio ver pessoas maltratando os animais, ainda mais animais que não tem como se defender, né? Gatinhos, cachorrinhos, né? Qualquer animal, né? Não tem como se defender. Quer me deixar com raiva, quer me fazer chorar, me mostrar algo assim. Porque, nossa, eu choro de raiva e de dó do bichinho. Porque assim, a gente não tem como ajudar, né? Tipo, quando tem como ajudar, a gente ajuda. Mas assim, quando eu vejo, eu odeio. Quando eu vejo vídeo assim, que talvez aparece pra mim,
eu já clico lá em não aparecer mais, porque, nossa, me faz muito mal. Eu não gosto de ver mesmo. E assim, o seu irmão foi muito bem feito. Madre Fulozinha deu ali um castigo. E o bom é que ele não fez mais, né? Esse foi o melhor de tudo, que ele não fez mais. Mas assim, muito interessante. E bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. Caboclo d'água quase virou o barco. Olá, Mariana, tudo bem? Essa história eu ouvi de uma senhora amiga da minha avó. E quem passou por isso foi o neto dela. Isso aconteceu no Rio São Francisco, durante uma pescaria. Dona Maria, a avó dele, sempre dizia que o Rio São Francisco não é brinquedo, é um rio perigoso e que os rios têm dono sim, assim como o mar. Quem não respeita as águas é levado sim. E ela dizia olhando firme e sério para mim. Nossa, isso aí me fez lembrar daquele ator que morreu. Agora eu não tô lembrando o nome dele, mas ele tava fazendo uma novela, não sei se vocês vão lembrar, mas ele morreu no Rio São Francisco. Naquele tempo era comum o pessoal da região pescar bem cedinho. Foi numa dessas madrugadas, por volta das 5 da manhã, que o neto dela resolveu sair para pescar junto com um amigo. Eles entraram na canoa pequena, como sempre faziam, um barquinho pequeno, e foram rio adentro. A água estava calma, quase parada, e o sol ainda não tinha nem nascido. De repente, o barco deles começaram a balançar forte, de um jeito estranho, mas não tinha vento nem correnteza. O rio estava calmo, mas o barco se mexia como se alguém lá embaixo quisesse virá-lo. Assustados, eles olharam para baixo e foi aí que um moço que estava com esse rapaz viu duas mãos escuras segurando o lado da canoa. Mas assim, não eram mãos humanas. As unhas eram muito compridas e pareciam pretas como de bicho. Aquelas mãos empurravam e puxavam o barco, querendo virá-lo de todo jeito. O desespero tomou conta dos dois e os dois começaram a se benzer ali, tentando remar para longe. Mas quanto mais remavam, mais o barco tremia. Foi quando o amigo dele, um homem um pouco mais velho, lembrou de uma coisa. Ele sempre carregava uma garrafinha de cachaça e fumo, vícios ali de pescador. E ele disse, isso aí deve ser o tal do caboclo d'água. E sem pensar duas vezes, ele jogou fumo ali no rio e depois a garrafinha de cachaça. E assim que a garrafinha afundou, o barco parou de balançar e o rio ficou quieto de novo. Os dois remaram de volta para a margem sem olhar para trás e juraram nunca mais pescar naquele rio de novo. Pelo menos não naquele trecho ali do rio. Dias depois, quando contaram o que aconteceu, os mais velhos que moravam ali disse que o Rio São Francisco era perigoso e que muitos já tinham visto sim caboclo d'água ali. E eles não eram os primeiros a ver. Muita gente dizia que ele morava ali e que de vez em quando atormentava ali os pescadores. A avó deste rapaz contava que mulheres e crianças não era bom nem ficar perto da margem do rio, porque dizem que se ele pegar alguém, ele leva para o fundo do rio e nunca mais deixa voltar. Hoje eu sei que quase ninguém acredita, mas quem mora perto do Rio São Francisco tem medo sim de entrar naquele rio. Mariana, essa é a história dela e eu não sei se é verdade, mas eu não duvido, principalmente depois de ouvir tantas experiências aqui no seu canal. Termina aqui, um beijo pra você, muito obrigada e eu também não duvido. Eu acho que já tem até um relato de caboclo d'água aqui, está numa coletânea de criaturas, se eu não me engano. E eu só não sei se é no mesmo lugar, mas se é em Pernambuco aqui que fala, como é que é? Pernambuco que ele fala que... Ai, travou aqui. Ah não, gente, eu tô confundindo, Pernambuco é o outro relato, não é? É o relato anterior que eu li. Eu que tô confundindo, relato anterior que eu li, eu tô confundindo, ele não fala onde que é. Porque o Rio São Francisco, gente, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errada, se eu não me engano, ele
pega aqui um trecho em Minas Gerais, ou ele nasce aqui e vai cortando aí este Brasil todo até chegar no Nordeste. Eu acho que é Pernambuco também, né? Sei lá, Paraíba, Pernambuco. Não tô lembrando muito. Sei que passa por ali até desaguar no mar. Então, assim, ele é muito grande. E eu acho que foi num rio, mais ou menos assim também, que aconteceu outro relato. E a minha avó também me contava que, assim, onde nós morávamos, o rio não é muito perto, né, de onde a minha mãe mora hoje. Mas, assim, eles falavam que lá também tinha o tal do caboclo d'água. Assim, muito interessante. Se tiver algum relato aí deste caboclo d'água, me manda aí também. Eu não sei se tem mais aqui no e-mail, eu acho que era só esses dois. Mas se tiver alguma aí, me manda aí também. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. Um encontro com a mula sem cabeça. Oi, Mariana, minha mãe sempre contava essa história pra mim e pros meus irmãos. E ela ficou com um trauma terrível do interior depois disso. Naquele tempo, eles moravam no interior de Minas, perto de um vilarejo pequeno. E interior, para quem não sabe, é mato e estradas de terra. Era a época de quaresma e todos os mais velhos avisavam para ninguém ficar andando por aí depois das 6 da tarde. Diziam que era tempo de penitência e que coisas ruins vagavam ali à noite. Principalmente em sextas-feiras, como lobisomens e mulas sem cabeça. A minha mãe era moça, devia ter uns 15 anos, e ela tinha ido com o irmão, meu tio, que tinha 8 anos, visitar uma tia que morava ali pertinho, uns 10 minutos de caminhada. Foram ajudar a tia, então ajudaram ali a fazer as coisas, e quando voltavam, já eram mais de 6. A tia até falou para eles ficarem, mas eles tinham que voltar, pois a minha avó estava sozinha. A avó da minha mãe, minha bisavó, sempre alertou: menina, não fica na estrada depois das 6 na quaresma, tá? O diabo gosta de andar solto nesse tempo. Então, todo cuidado é pouco. Mas eles não tinham escolha, né? Tinha que voltar ali para casa. No caminho de volta, já anoitecendo, minha mãe começou a ficar arrepiada. Uma sensação ruim. Então, ela apertou o passo, puxando o irmão dela pela mão. O menino ria sem entender, né, o porquê do medo que ela estava sentindo. Quando deu o primeiro toque das 6 na igrejinha, que ficava ao longe ali do vilarejo, eles começaram a correr. Só que enquanto corriam, ouviam atrás deles um barulho como se fosse trote de cavalo, ritmado e forte. E se aproximava também depressa ali. Minha mãe achou até que fosse um cavaleiro vindo ali da roça. Parou, puxou o irmão para o canto da estrada e olhou para trás. E foi aí que o sangue dela gelou. Ela disse que sentiu o maior medo que ela já sentiu na vida dela. Ela disse que o que vinha atrás não era cavaleiro nenhum. Era uma bola de fogo enorme, com clarões alaranjados, e dentro devia ter um tipo de sombra se movendo. Parecia ser uma sombra. Os sons de casco batiam forte no chão, e ela soube na hora que aquilo se tratava da mula sem cabeça. Desesperada, ela agarrou o irmão e saiu correndo com toda a força que tinha. O portão do terreiro da família já estava perto. Faltava-se poucos metros. Mas quanto mais eles corriam, mais o trote daquilo parecia vir atrás deles, como se quisesse realmente atropelar os dois. Quando finalmente entraram no terreiro, ela quase arrancou a porta de entrada. A minha avó, que ouviu o barulho, correu ali para ajudar, trancaram tudo, empurraram um móvel pesado para a porta, para impedir que aquilo entrasse. Lá fora, o barulho de casco continuava batendo e aquela coisa rodeou a casa a noite inteirinha. Os 3 ficaram acordados. A lamparina, minha avó nem acendeu de medo. Às vezes aquela mula batia contra a porta e eles ouviam também um som horrível, como se ela relinchasse. O meu avô, o pai da minha mãe, estava na cidade e só voltaria no outro dia. Então ficaram ali os 3 encurralados por aquilo. Diz a minha mãe que quando o galo cantou perto das 5 horas da manhã, foi que aquele som sumiu e o silêncio voltou. E parecia até estranho depois de tanto pavor que eles sentiram.
Quando o dia clareou, eles abriram a porta e viram marcas de patas, tipo ferraduras queimadas no chão de barro e na porta da sala também. O cheiro era horrível, era um cheiro de queimado ali no ar. E essa marca ficou na porta ali por muitos anos, segundo a minha mãe. Quando o meu avô chegou, eles contaram tudo e ele empalideceu e disse: "Vocês deram sorte, escaparam por pouco. Dizem que quando essa mula alcança alguém, a morte é certeira. Ela pisa e enquanto a pessoa não morrer, ela não para." Depois daquela noite, durante algumas quaresmas, a mula voltava de vez em quando e rodeava a casa, passando trotando também às vezes pela estrada. Até que 2 anos depois, a família resolveu mudar para São Paulo e buscar ali uma vida melhor. Minha mãe dizia que foi a melhor decisão que tomaram. E ela jura até hoje que foi a pior coisa que já passou na vida. O pior medo que já sentiu. E quando chega o tempo da quaresma, ela sente muito medo. Ela não gosta. Porque, segundo ela, faz lembrar, né, deste dia. Esse foi um dos casos mais assustadores que ela já viveu na nossa família. Mariana, este é o meu relato. Muito obrigada, um beijo pra você e muito sucesso pro canal. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E, gente, tem tantos relatos, né, de mula sem cabeça. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que eu acho que eu subi ela, que eu já gravei esse relato. E no finalzinho aqui, deu um erro ali e o negócio sumiu, eu achei que eu tinha perdido o vídeo inteiro. Mas a sorte que foi só esse relato aqui, então eu tô regravando ele aqui pra vocês. Então por isso assim que ficou assim estranha a imagem, porque eu mexi ali e acabou que eu não voltei pro lugar. Mas voltando aqui, tipo assim, a imagem da mula sem cabeça é mais ou menos isso aqui que ela falou, né? Tem até uma história da minha família que eu já contei aqui pra vocês. Eu não sei se foi meu bisavô ou meu avô que contou pra minha mãe, e ela me contou, que aconteceu com um amigo deles, que ele tava na varanda e ele tava com... tinha alguma coisa na perna que ele não conseguia correr. E aí ele viu, da varanda da casa dele dava pra ver assim, a estrada lá longe. E ele viu uma bola de fogo enorme vindo correndo ali pela estrada e era a época de quaresma. E ele pensou, né, era a mula sem cabeça. E aí ele tinha no bolso um terço até de conta de lágrimas, não sei se vocês conhecem. E assim, não precisa ser exatamente esse terço, gente, mas tem que ser um terço bento. Então a ideia que ele teve, pegar aquele terço, tipo, como é que fala, gente? Arrebentar ele ali e jogar as contas, né, para vários lados ali. Porque diz que quando você faz isso, enquanto a mula sem cabeça não capta todas as contas, acha todas ali, ela não pode sair do lugar. Né? E eu acho que depois também que ela consegue reunir tudo, aí o encanto é quebrado, é alguma coisa assim. E aí, como ele não conseguia correr, ele fez isso. E aí diz que aquilo ficou ali a noite toda do lado de fora da casa dele catando. E aí deu 5 horas da manhã, quando o dia já estava começando a clarear, e ele ficou ali, a espreita, olhando, entendeu? Aí ela se transformou numa mulher, né? Ela ficou a noite toda ali procurando, né, as contas ali do terço. E assim, aí ela se transformou numa mulher, né? Eu acho que a mulher ficou nua, foi embora. E ele conheceu, né? Soube quem era a tal mula sem cabeça. E isso, gente, aconteceu, assim, um pouco próximo, né? A minha casa, perto até de uma casa de uma tia minha. E toda vez que eu passo nessa estrada, hoje em dia, eu fico tentando imaginar a cena. Porque por mais que a casa desse moço tá abandonada, ainda tem a varanda e realmente dá pra imaginar a cena de como aconteceu ali. E assim, eu acho muito interessante essas histórias. Quem tiver mais histórias aí de mula sem cabeça, apesar que agora eu vou começar a juntar algumas pra época da quaresma, né, gente? A gente já tem outubro, né? Daqui a pouco chega aí Natal. Quando a gente assusta, já tá aí carnaval e quaresma. Né? Os dias, né? Os anos tá passando tão rápido, né? E este mês eu vou tentar trazer aqui, acho que eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou tentar trazer aqui relatos sobre folclore, sobre o Saci também. Principalmente dia 31, eu tô tentando programar aí uma coletânea de bruxa, né, que é de Halloween, né, ou uma coletânea de Halloween. Vou ver o que eu faço, talvez, quem sabe, na última semana eu trago, tipo, uns temáticos aí pra vocês. Tem um relato também aqui que eu quero contar pra vocês, mas deve dar 1 hora ou mais aqui,
de uma moça que ela mora no México e ela contou a história da avó dela, que ela acreditava que a avó era uma bruxa, realmente uma bruxa, né? Bruxa de andar no telhado. Ela achava que a avó dela até voava, gente, ou algo do tipo. Foi isso que eu entendi na história. Mas assim, é um relato bem pesado, bem extenso, e eu tô programando para trazer para vocês aqui, talvez no dia 31. E aí eu queria trazer também do Saci, né, que aqui é dia do Saci, dia 31, e bruxas ou Halloween, né? Vou ver o que eu faço aqui pra vocês. Já tô tentando me programar agora pra chegar no dia, tá tudo certinho. Mas é isso, gente, eu falei muito, desculpa, mas eu super acredito em todos os relatos que eu li aqui pra vocês a respeito de folclore. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos que mandaram os relatos aqui pra mim, pra estar fazendo essa coletânea aqui pra vocês. Um beijo aí a todos. Muito obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo até aqui no finalzinho, né? Um beijo aí pra vocês também, né? Não esquece aí de hypar o vídeo, curtir também, que ajuda muito. E se tiver algum relato, me envia aqui, o e-mail tá na descrição, assim como o link das minhas outras redes sociais também. E é isso, gente. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.